晴れた木を見上げて尽きぬ移民船。No dia 28 de janeiro de 1942, foram encerradas as atividades do consulado do Japão no Brasil, tornando o cônsul e diplomatas prisioneiros de guerra. No dia 29 de janeiro de 1942, o Brasil cortou definitivamente qualquer laço de relações diplomáticas com o Japão, tornando-se assim inimigos de guerra. Houve uma hostilização muito grande. Por quê? Porque eram os alemães, os italianos e os japoneses. Quem é fácil de identificar? O japonês, né? Então, nesse caso, até diziam que não podia se reunir 3 japoneses que estavam fazendo reunião, né? Teve uma senhora que foi comprar sapatos aqui, e como ela falava japonês e estava proibido falar em japonês, ela não sabia falar outra língua, começaram a xingar ela, fizeram uma reunião. Aí minha mãe foi comprar tênis e ela falou em japonês comigo. Aí tinha guarda ignorante da época, né? Ele chegou, tá presa, pegou o braço. E minha mãe assustada. E eu sabia presa, né? Vem carro forte, não sei o quê, né? Porque eu vi esse carro forte pegar uma família alemã. Houve uns quebras, alguns, uma lanchonete ali perto da rodoviária, ali perto da ordem, né? Tem uma senhora que contou, isso foi na Antonina, que ela viu o quebra-quebra que teve na chácara do pai dela. Tanto é que ela não quis mais voltar durante muitos anos para Antonina, porque ela ficou traumatizada, né? Dissolvido o comício, a multidão encaminhou-se desordenada para a Rua 15, processou-se daí por diante. A reação popular, enérgica e violenta, contra casas comerciais e sociedades recreativas. Minha família até tinha uma coisa de secos e molhados, que jogaram tudo ao mar, né, e tomaram as terras, né. Eles tomaram tudo que a pessoa tinha, vieram praticamente com as roupas do corpo, foram colocados em navios não, em trens, né, trens de carga, e vieram a Curitiba. E ficaram um primeiro momento lá na fazenda Canguiri, que é o Parque Castelo Branco, onde ficaram estábulos de cavalo, né, essas coisas, e a pessoa ia lá e como não se falava a língua direito e tal, eles ofereciam feno para os japoneses comer, então passaram bastante dificuldade nesse período, né? Veio o caminhão do exército, botou lá o pessoal que veio de Paranaguá, veio de Morretes, sabe? E eu tive que ceder meu quarto, fui para casa da minha avó e chorando, eu quero minha mãe, não sei o que, né? Foi proibido, de todos os japoneses que vieram para cá, foi proibido durante a guerra e tudo, a descer para o litoral, até para pagar imposto, né? O pai do cunhado, inclusive, foi. Né? É até curioso, porque aqui dizem assim, não, você é japonês. Agora para entrar para a guerra, você é brasileiro, você tem que ir, né? Meu pai tinha sido convocado, porque ele era brasileiro, nascido em Antonina, né, para a guerra, mas ele não se apresentou. Aí prenderam o meu avô, né, e aí ele teve que ir de voluntário para a guerra, para tirar o pai da cadeia. Ele foi de voluntário para a guerra, voluntário, claro, entre aspas, né. Ele ficou 9 meses em terras italianas, né, tido como herói de guerra, né, porque foi um sobrevivente, né, porque muitos brasileiros faleceram, né. O respeito, priorizar a educação, a ética, a disciplina, né? Então, eu acho que os nossos pioneiros deixaram o legado que eles nos deixaram, nós temos o dever de ir passando para as nossas gerações, né? E eu acho que é um legado muito forte.